Olá, boa noite. O filho de uma idosa de 67 anos acionou a polícia depois que um auxiliar de enfermagem fingiu aplicar a primeira dose da vacina da Covid-19 na mãe dele. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso. Nas imagens gravadas pelo celular, é possível ver o profissional da saúde inserindo a agulha no braço da idosa, mas sem apertar o êmbolo da seringa. A mulher, de 67 anos, foi atendida no Clube Atlético Paulistano, na zona sul de São Paulo, onde deveria ter recebido a primeira dose da vacina da Coronavac. Em meio à confusão, familiares da idosa acionaram a polícia, que ao chegar ao local, pediu para que a responsável abrisse a caixa das seringas já descartadas e confirmou que não só uma, mas outras seringas também estavam lá com as doses intactas. O sentimento foi de muita angústia, de perplexidade, de não estar acreditando no que a gente estava vendo ali, né? Ela estava muito ansiosa, porque depois de um ano levando muito à risca o isolamento social, né? Era o que ela mais esperava, era conseguir agora tomar vacina, para ter a perspectiva de começar aos poucos aí voltar à rotina antiga, né? Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que foi constatado que a dose do imunizante estava dentro da seringa que foi descartada pelo auxiliar de enfermagem. Disse ainda que o profissional foi desligado da rede municipal de saúde e que após a confusão, a idosa recebeu devidamente a aplicação da vacina. Já a polícia instaurou um inquérito para investigar se houve intenção por parte do funcionário. Em nota, o Clube Atlético Paulistano informou que apenas cede gratuitamente suas instalações para a Secretaria de Saúde e que tem plena confiança nas autoridades responsáveis para que sejam tomadas as medidas necessárias. O COFEM, Conselho Federal de Enfermagem, informou que já recebeu 35 denúncias sobre a aplicação indevida ou fraudulenta de vacinas contra a Covid-19. 14 delas já resultaram em processos éticos. 3 foram descartadas em análise preliminar e 18 estão em averiguação. Fica mais uma vez o alerta para realmente todos terem muita cautela, muito cuidado e acompanharem com calma todo o procedimento. Em um ano, o sistema prisional paulista registrou a morte de 100 pessoas por Covid-19, a maioria servidores que trabalham nos presídios. As informações foram reveladas em um relatório do Ministério Público. No CDP de Pinheiros, na capital paulista, a vigilância está redobrada. A unidade teve que suspender as visitas e está aumentando os cuidados dentro do presídio. Um relatório do Ministério Público, com base nas informações divulgadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, revela a taxa de contaminação pela Covid entre os presos de todo o estado. Com o início da pandemia há um ano, os presídios paulistas adotaram novas restrições para evitar um surto de coronavírus entre os detentos. Mesmo com parte das unidades prisionais com uma população carcerária superior à capacidade suportada, as medidas geraram resultados. E o Estado tem conseguido manter baixos níveis de contaminação entre os presos. Até março deste ano, 13 mil detentos foram contaminados pelo novo coronavírus, o que representa 6% da população carcerária no estado de São Paulo. 40 presos morreram com o vírus. Há 3 semanas, o número de infectados era de 337 detentos. Outros 200 estavam com sintomas da doença. Ao todo, são 178 unidades prisionais no estado, 30 estão na região metropolitana. O CDP de Pinheiros é um dos maiores. A unidade 2 tem capacidade para 793 detentos, mas atualmente está 84% acima do limite, com mais de 1.400 detentos. Apesar da lotação, nenhum preso foi contaminado com o vírus, segundo o diretor. Quando ele chega na unidade, é feito todos os procedimentos de checagem. Aí a equipe de saúde já faz a testagem rápida de sangue, de amostra de sangue. No piso superior, nós disponibilizamos essas celas para colocar os presos que chegam, para eles cumprirem um isolamento de até 7 dias. Esse procedimento, aliado a outros procedimentos, nós não tivemos caso de Covid aqui na população carcerária.
Entre os servidores, pouco mais de 3.000 contraíram coronavírus e 60 tinham morrido até o fim do mês passado. As visitas presenciais estão suspensas nos presídios após o Sindicato dos Servidores entrar com um pedido na Justiça. Audiências, encontros com advogados e até as famílias só podem falar com os presos virtualmente. As videochamadas são realizadas em salas como esta. Diminuiu bastante o contato pessoal, isso fez com que todos se preservassem, ou seja, tanto o advogado, o profissional do direito, como pessoas ligadas ao Poder Judiciário, como promotor de justiça, que tem obrigação de ir ao presídio mensalmente, não é verdade? E também preservar os presos, porque eles ficam ali isolados. O marido dessa mulher, que prefere não se identificar, está preso em uma unidade do Estado. Ela disse que nem todas as famílias conseguem falar com os detentos pela internet e esperam a volta das visitas. A chamada de vídeo, eles têm um site que a gente entra e agenda, né? Muitas das pessoas mesmo não conseguem, já vi muitas reclamações. E a gente agenda, eles mandam no e-mail o dia da visita e o horário. E essa visita acontece de 15 em 15 dias, em cerca de 5 minutos só. Por muitas das vezes são menos minutos ainda. O governo de São Paulo inaugurou hoje o Hospital de Campanha Metropolitano, que terá mais 60 leitos para receber pessoas com Covid-19. O hospital foi inaugurado em Santa Cecília, no centro de São Paulo. A unidade deveria ser entregue no dia 31 de março. Mas o atraso na instalação de equipamentos de oxigênio, por causa da alta demanda do produto no Brasil, causou o adiamento, segundo o governo. A previsão inicial era entregar 130 leitos de enfermaria e 50 de UTI, com 180 no total. Porém, foram disponibilizados 40 leitos de enfermaria e 20 de UTI, totalizando 60. Só nesta unidade, 900 profissionais foram contratados, sendo 150 médicos. Segundo o governador João Dória, do PSDB, o estado mantém 12 hospitais de campanha criados para o enfrentamento da segunda onda de coronavírus. Nós abdicamos da implantação das tendas, que foi uma opção que fizemos na primeira onda da Covid-19, e optamos por utilizar estruturas físicas hospitalares, pois elas oferecem melhores condições de trabalho, melhores condições de operacionalidade e, obviamente, melhores condições para os pacientes que são atendidos nos hospitais de campanha. Ter um familiar com Covid-19 internado já é angustiante. E a busca por informações do paciente é outro drama vivido pelos familiares. Como as visitas não são permitidas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, parentes fazem verdadeiros plantões na porta dos hospitais, atrás de informações. Aqui no Hospital do Campo Limpo, a Paloma perdeu a avó, de 72 anos, recentemente. Ela estava internada tratando um câncer. Na última semana, pegou Covid no próprio hospital. E o acompanhante não pôde mais ficar. Todos os dias, a neta se deslocava de Guarulhos até Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Um trajeto de 5 horas, ida e volta. Eu acho que eles poderiam ligar para nós para dar informação, porque fala que esse negócio de aglomeração... E eu vim lá de Guarulhos, para vir para o Campo Limpo, só para ter informação da minha avó. Eles nem para ajudar nós, para ligar. Para Ed Carla, deram um telefone para saber informações da prima. Só que o número não funciona. Deram o telefone para a gente se informar, porque não pode ficar aqui que ela está na emergência. Só que a gente liga e não existe o número. Chama, ninguém atende. Aí nós desceu lá embaixo agora e se informaram e falaram que realmente esse número não existe. Aí nós temos que ficar vindo aqui para saber como a pessoa está. Para evitar esse desgaste e aglomerações, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, a partir de agora, os boletins presenciais dos pacientes internados na enfermaria serão em dias alternados. Já para aqueles que estão na UTI, além das informações diárias, haverá um boletim eletrônico, que será feito pelo hospital por contato telefônico. E quando o familiar vem ao hospital no horário do boletim e volta para casa sem a informação correta, é o caso da dona Luzinete e do filho Mike. O seu Isaberte está internado desde o dia 23 de março por causa de uma convulsão. Na sexta-feira, o acompanhante foi liberado, porque o paciente está com suspeita de Covid. Demorou muito tempo, mais de 4 dias para fazer a tomografia, porque ele já estava com pneumonia.
E depois da tomografia, falaram, ó, pela tomografia e pela mancha que a gente viu no pulmão, é Covid. Porém, não fizeram teste algum. Sofrimento, porque eu só fico em paz quando eu durmo. Essa noite eu não dormi direito. Eu fui pensando, meu Deus, quando eu chegar lá, vão me dizer, aflição, essa noite eu não dormi. Eles mesmos disseram, estão fazendo o possível, ele disse. Disseram e disse hoje. Nós estamos fazendo o possível e o impossível pelo seu esposo e pelos demais. Comerciantes de Belo Horizonte vivem a expectativa de uma nova flexibilização do isolamento social. Nos últimos dias, os índices de internação e transmissão da Covid-19 apresentaram tendência de queda. Pelo decreto da prefeitura, a loja de colchões do Gleidson não poderia funcionar, mas ele não aguenta mais tanto prejuízo. Eu trabalho com colchão há 20 anos praticamente, hoje eu trabalho escondido. Pode filmar minha loja? Pode filmar, está ali aberta. Eu trabalho escondido, eu virei bandido. É o comerciante bandido. Os serviços considerados não essenciais da capital mineira estão fechados desde o dia 6 de março. Uma semana depois, as restrições atingiram também os restaurantes, que podiam entregar refeições na porta e passaram a atender exclusivamente no sistema de delivery. O faturamento do Samuel caiu 70% e foi difícil manter os funcionários. Chegamos a fazer acordo com os funcionários e com o pessoal do aluguel, para a gente poder continuar no delivery. No balanço mais recente divulgado pela Prefeitura, 2 indicadores que monitoram a pandemia chamaram a atenção. A ocupação de leitos de enfermaria, abaixo de 70%, e a velocidade de transmissão do vírus, no menor patamar dos últimos 2 meses. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI segue no vermelho, 88%. Amanhã, o prefeito Alexandre Calil, do PSD, vai se reunir com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para decidir sobre uma possível flexibilização. Flexibilizações indiscriminadas podem ser ruins e inseguras para a população. Esse tema tem sido debatido diariamente pelo Comitê de Enfrentamento da Prefeitura, mas ainda não há qualquer definição sobre eventuais flexibilizações nos próximos dias. Além dos comerciantes, a Associação dos Bares e Restaurantes também cobra da Prefeitura de BH o retorno das atividades. A gente espera que, como da última vez, o bom senso impere e o setor de bares e restaurantes retorne juntamente com todo o comércio, porque todos geram empregos, todos são importantes para a nossa cidade. E o Ministério da Saúde informou hoje que 1,5 milhão de brasileiros não compareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A pasta alerta que o reforço é fundamental para completar a eficácia das 2 vacinas. De acordo com o Ministério da Saúde, mesmo aquelas pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação devem procurar uma unidade de saúde para receber a segunda dose do imunizante. Em um novo depoimento, a babá do menino Henri disse que mentiu à polícia a pedido da mãe do garoto e admitiu que sabia que a criança sofria agressões de Jairinho. Já era madrugada quando Tainá Oliveira Ferreira, de 25 anos, deixou a delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O novo depoimento prestado pela babá durou cerca de 8 horas. Ela admitiu que mentiu na primeira vez em que foi ouvida e disse que foi pressionada pela mãe do menino, a professora Monique Medeiros, a não revelar a rotina de brigas do casal e a apagar do celular mensagens que confirmavam o histórico de agressões de Dr. Jairinho a Henri. A babá narrou pelo menos 3 episódios, um deles no dia 2 de fevereiro, quando Monique praticava futevôlei. Henri chamou pela mãe. Tainá conta que Jairinho foi ao local, chamou o menino de mimado e o levou para conversar no quarto do casal. Depois de meia hora, ao ser perguntado pela babá sobre o que havia acontecido, Henri respondeu que havia esquecido e que estava com sono. Tainá também confirmou o relato das agressões cometidas no dia 12 de fevereiro, quando ela e Monique trocaram mensagens. A babá contou para a mãe do menino que Jairinho havia se trancado em um quarto com Henri e aumentado o volume da TV. Pouco depois, em um vídeo gravado por ela, o menino mancava e se queixava de dores na cabeça e no joelho. Henri reclamou que havia levado uma banda e chutes de Dr. Jairinho. Quando chegou em casa, Jairinho perguntou a Henri o que ele havia contado para a mãe. Ele questionou se o menino gostava de ver Monique triste com o tio e se ele havia mentido. Segundo a babá, a criança respondeu que não havia feito nada. No dia seguinte, Henri foi levado para um hospital em Bangu, na zona oeste do Rio.
A babá conta que o casal viajou durante o carnaval e que quando ela voltou, na quarta-feira de cinzas, viu as radiografias e perguntou a Monique sobre o exame. Tainá também disse que contou para a avó materna de Henri, Rosângela, sobre as agressões e que a empregada do casal sabia dos casos de violência contra o menino. Mas as duas disseram não saber de nada quando prestaram depoimento pela primeira vez. A babá afirmou ainda que mentiu porque teve medo, já que alguns parentes ainda trabalham com familiares de Dr. Jairinho. Lá na rua, por exemplo, a gente está explicou tudo direitinho, o delegado tomou mesmo. Só que assim, eu acho que ela, enfim, ela disse tudo que ela tinha para dizer, sem colocar nenhum tipo de nada que desabonasse a conduta dela. Ela fez o que deveria ter sido feito. Segundo a polícia, por ter se retratado no segundo depoimento, Tainá não vai ser indiciada por falso testemunho. Mas ela ainda pode responder por obstrução da justiça, por ter apagado as mensagens trocadas por telefone celular. O delegado também informou que a avó de Henri não deve ser indiciada por falso testemunho, porque, segundo uma norma permissiva do Código de Processo Penal, para preservar relações familiares, ela não tem o dever de dizer a verdade. Até agora, 20 testemunhas já foram ouvidas pela polícia, mas a partir do novo depoimento da babá, algumas delas podem ser convocadas novamente. A polícia também investiga se Monique sofria violência doméstica de Dr. Jairinho. Nos Estados Unidos, uma mulher é acusada de assassinar os 3 filhos dentro de casa em Los Angeles. A vítima mais jovem tinha apenas 6 meses de idade. O correspondente Fábio Borges foi ao local do crime e conta os detalhes deste caso chocante. O crime aconteceu neste complexo de apartamentos no bairro de Resedas, no subúrbio de Los Angeles. Os 3 corpos foram descobertos no último sábado pela avó das crianças. As vítimas são Joana, que tinha 3 anos de idade, Terry, um garotinho de 2 anos, e Sierra, uma bebê de apenas 6 meses. O resultado da autópsia ainda não foi divulgado. De acordo com o jornal Los Angeles Times, 2 das crianças mostraram sinais de afogamento e todas as 3 apresentaram ferimentos que indicam que foram espancadas. Ainda de acordo com a imprensa local, as vítimas também teriam sido esfaqueadas. Moradores do bairro montaram um memorial para homenagear as crianças. Foram depositadas velas, brinquedos e mensagens. Esta vizinha conhecia as vítimas. Nunca pude imaginar isso. A menina, filha do meio, era uma criança adorável. Estes moradores do bairro também ficaram chocados. É espantoso. Todos com quem falamos estão tão afetados por isso. Como isso pode acontecer, especialmente para aqueles que são tão inocentes? A suspeita de cometer o massacre é a própria mãe das crianças, Liliana Carrilho, de 30 anos. Ela cometeu um crime horrível aqui e seguiu para o norte, onde cometeu outro crime. Esses comportamentos que a fizeram ser pega. De acordo com autoridades policiais, a mãe das crianças deixou a residência onde teria cometido o crime e dirigiu rumo ao norte da Califórnia. A suspeita se envolveu num acidente de carro a cerca de 300 quilômetros daqui de Los Angeles. No incidente, ela roubou um veículo para fugir, mas foi detida e permanece presa. O namorado da suspeita e pai das crianças havia alertado as autoridades sobre a saúde mental da companheira. Eric Denton denunciou que Liliana Carrilho tinha um comportamento extremamente paranoico e instável. Ele afirmou ainda que temia pela segurança dos filhos durante um processo de custódia das crianças no mês passado. Este senhor é amigo de alguns moradores do prédio onde o crime foi cometido. Ele disse com exclusividade para a Rede TV que a mãe matou os filhos para se vingar do namorado. Sabemos que o casal estava separado e brigando pela custódia das crianças. O pai obteve a guarda. Acreditamos que isso motivou a mãe a assassinar os próprios filhos. O motivo do crime ainda está sendo investigado. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. 2 operações que investigam desvios de recursos públicos na educação foram realizadas hoje em Pernambuco e no Amapá. A Operação Contrassenso da Polícia Federal de Pernambuco investiga crimes de corrupção, fraudes em licitações, falsidade ideológica e organização criminosa. São alvos de investigação contratos de compra de kit escolar pela Secretaria de Educação de Petrolina, no sertão do estado.
Os crimes teriam ocorrido entre 2015 e 2020 e envolvem servidores públicos e empresas de fachada. São contratos de cerca de 20 milhões de reais, com recursos do governo federal por meio do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão em endereços em Petrolina, na região metropolitana do Recife e em Minas Gerais. No Amapá, a Polícia Federal também investiga indícios de corrupção em contratos realizados pela Secretaria de Educação de Santana, distante 17 quilômetros da capital Macapá. Dos contratos firmados em 2014, que somam R$1 milhão, 700 mil teriam sido desviados. Ninguém foi preso nas duas operações. R$4 milhões. Esse é o valor que a Rede TV já distribuiu em prêmios nos sorteios do Festival de Prêmios do Rede TV Plus. E as chances de ganhar não param com o novo Sorte Agora. Os sorteios são diários e você pode levar notebooks, Smart TVs e até iPhones 12. Tem também um Kwid saindo todo domingo no Encrenca e uma Mercedes C180 no final da promoção. Continue assinando e tem ainda mais chances de ganhar. E se deixou de assinar, agora é a hora de voltar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou acesse redetvplus.com.br. Você paga menos de 75 centavos por dia e pode usar o Pix, cartão de crédito ou o cartão virtual de débito da Caixa. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por estados e municípios como forma de combate à pandemia. Segundo o presidente, ao fechar o comércio, governadores e prefeitos acabaram com os empregos. Eu sou presidente da República, estado e município, tem outras pessoas que foram eleitas para tomar conta. Você tem que dar atenção todo o Brasil. O pessoal reclama, não. O pessoal fica reclamando que acabou o emprego. Quem fechou o comércio não foi eu. É verdade. Quem te obrigou a ficar em casa não foi eu. Não, graças a Deus. Eu faço a minha parte. É impressionante, com todo respeito a você aqui. O pessoal, em vez de dar força para mim, critico. É verdade. Concordo. Eu dou força. Eu não sou ditador. Quem deu poderes para os estados e municípios fazer o que estão fazendo? Inclusive, ignorando a Constituição. Quem foi que deu esse poder? Então, o próprio STF. Não, peraí. Não estou criticando nada. Quem foi que deu esse poder? Eu acho que foi o... Agora vai chegar... Rosa Weber ontem... Ei, pessoal, eu não vou... Deus abençoe o senhor. Quando indicava o ministro para o Supremo, ninguém falava nada. Isso. Quando indicavam a autoridade para tudo quanto é lugar, ninguém falava nada. Agora cobram tudo de mim. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, nesta segunda-feira o país atingiu o número de 12 milhões e 74 mil recuperados. 1.166.000 pessoas estão em acompanhamento. O total de mortes desde o início da pandemia passou de 358 mil. Os amazonenses estão sofrendo com as fortes chuvas na região. Diversos rios apresentam riscos de cheia. Em todo o estado, 21 municípios estão em situação de alerta e outros 12 em estado de emergência por causa das cheias. O Rio Negro pode atingir uma marca nunca antes alcançada, passando dos 30 metros. Mais de 100 mil habitantes do estado já foram atingidos. Por isso, pontes de madeira estão sendo construídas para atender a população. Veja agora a previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, a chuva forte deve continuar na região norte e, por isso, o risco para cheias e inundações continuam. No sul, o sol aparece, só que chove à tarde no oeste do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. No sudeste, o dia começa encoberto, um pouco mais gelado pela manhã, depois o sol aparece, só que não esquenta muito. Essa condição vale para o Rio de Janeiro, boa parte de Belo Horizonte e também do Espírito Santo. Já em São Paulo, com a chegada da frente fria, o calor dos últimos dias dá uma trégua e até o final da semana a temperatura não passa dos 26 graus, como a gente vê na tela. 24 graus amanhã, 25 na quinta e 26 graus na sexta-feira. No Nordeste ainda chove no Maranhão, no Piauí, no Ceará e em boa parte do litoral. No interior da Bahia, o dia será claro e sem chuva. No Centro-Oeste, o tempo fica encoberto, chove em alguns pontos, mas em Cuiabá, os termômetros devem chegar aos 36 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais.
A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu trechos de 4 decretos sobre posse e porte de arma editados pelo presidente Jair Bolsonaro ainda em fevereiro. Um dos artigos liberava até 6 armas por pessoa e autorizava profissionais de segurança a comprar mais 2 de uso restrito. Os decretos também diminuíam a fiscalização do Exército sobre a circulação de armas e autorizava a posse de 2 armas ao mesmo tempo. Agora, a decisão de Rosa Weber vai ser analisada pelos outros ministros do STF a partir de sexta-feira. Na última semana, a cidade de Encantado, que fica no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, foi destaque nacional. Isso porque a mais nova atração da cidade ganhou forma. O Cristo Protetor, maior imagem do Cristo do Brasil, tem previsão de conclusão para o fim deste ano. O Cristo Protetor de Encantado tem 43 metros de altura e começou a ser construído em 2019. Na semana passada, os braços e a cabeça do monumento foram instalados, dando forma à imagem que promete ser a maior do Cristo no Brasil. A ideia surgiu de um padre da região e foi incentivada pelo então prefeito de Encantado. E o prefeito Adroaldo levou adiante essa ideia. Ele idealizou isso ainda maior do que era a pretensão da comunidade, a ideia dele era fazer o maior Cristo do Brasil. A comunidade se mobilizou e formou a Associação Amigos do Cristo Protetor, que centralizou o planejamento e execução da obra. O prefeito Adroaldo Conzatti faleceu antes de ver a repercussão do projeto, mas a iniciativa promete ajudar o turismo local. Entendemos que é possível também, através desta obra, ela ser geradora de desenvolvimento econômico e social através do turismo, especialmente os pequenos negócios, daquele mais simples que possa atender para vender algo, né, até um hotel, um restaurante, em algo maior. O monumento é o 3º maior do mundo, ficando atrás do Cristo de La Paz, no México, e da estátua do Cristo Rei, na Polônia. O Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, com 38 metros, é o 5º maior do mundo e agora o 2º maior do Brasil. O prefeito da capital carioca, Eduardo Paes, fez uma brincadeira comparando os 2 monumentos e o prefeito de Encantado respondeu com bom humor. Nós, em momento algum, a gente quis competir com o Cristo do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, até porque aquilo que eu dei na resposta, né? O Rio de Janeiro continua lindo, nós não queremos discussão, mas nós queremos sim ter essa oportunidade de mostrar a nossa história, de mostrar a nossa cultura, mostrar a nossa região, né? E também demonstrar o valor que nós temos e a cultura que nós temos no nosso estado. O monumento deve ficar pronto e aberto para visitação em dezembro, mas para isso depende de contribuições espontâneas. Sem recursos públicos, a associação recebe doações de pessoas físicas e jurídicas. Quem tiver interesse em ajudar pode acessar o site cristoencantado.com.br. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação do prazo da entrega da declaração do imposto de renda para 31 de julho. De acordo com o texto, quem tiver imposto a pagar poderá dividir em até 6 vezes. Mas quem entregar no último dia só terá 5 meses para quitar a dívida. Como a proposta já havia sido votada no Senado, o texto será enviado para a sanção presidencial. Ontem, a Receita Federal já havia anunciado a extensão do prazo para o dia 31 de maio. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite e até amanhã.